Em primeiro lugar, começo por agradecer-lhe o facto de estar a visualizar este vídeo. Esta é a rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, diretor-geral da Certform, Escola de Formação Prática, formador em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais. Hoje, na rúbrica Trate a Contabilidade por Tu, vou falar sobre normas de contabilidade. O que são as normas de contabilidade preconizadas no sistema de normalização contabilística? O nosso normativo português, que se baseia naquilo a que se denomina Sistema de Normalização Contabilística, toda a legislação na qual o SNC, o Sistema de Normalização Contabilística, assenta, poderá ser consultada no site da Comissão de Normalização Contabilística. É aqui onde nós vamos encontrar toda a legislação relativa ao Sistema de Normalização Contabilística. Pelo que tudo o que eu vou desenvolver nesta rúbrica de hoje suporta-se através de vários dos diplomas que estão consagrados aqui no portal ou no site da Comissão de Normalização Contabilística. Relativamente à matéria das normas de contabilidade, a Certform tem uma vasta oferta formativa, atualmente em sistema e-learning e em live streaming. E nos cursos onde temos módulos de contabilidade, fazemos uma abordagem do sistema de normalização contabilística. Os nossos cursos na área da contabilidade são todos baseados no SNC, no Sistema de Normalização Contabilística, nomeadamente o curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, que é um curso onde o formando aprende a executar a contabilidade, desde o seu lançamento de abertura, passando pelo trabalho corrente até ao encerramento anual das contas. E tudo em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística. Este curso é um curso prático e é apoiado em software de contabilidade para que o curso corresponda efetivamente àquilo que o formando vai encontrar nas empresas. Mas o Sistema de Normalização Contabilística ele é abordado noutras formações, nomeadamente no curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais com Informática Aplicada, no Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada, a área das finanças empresariais, quando se desenvolvem as demonstrações financeiras, são apoiadas nas normas de contabilidade e no sistema de normalização contabilística. Também o curso prático de Análise Económica e Financeira de Empresas é de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística. O curso prático de Finanças Empresariais e Performance Financeira da Empresa. Todas estas formações que envolvem o trabalho prático da contabilidade, porque na Certform os cursos são desenvolvidos com uma orientação prática, adaptada às necessidades do mercado de trabalho, nós desenvolvemos as formações na área da contabilidade de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística. E como tal, são abordadas as normas de contabilidade. Mas afinal, o que é que são normas de contabilidade, já que o Sistema de Normalização Contabilística ele é constituído por várias normas de contabilidade. Ora, para explicar corretamente esta questão, eu preciso, antes de tudo, de classificar as entidades relativamente à sua dimensão, porque é face a esta classificação
que nós vamos considerar quais ou qual a norma ou normas que se aplicam às respectivas entidades. De acordo com o Decreto-Lei 98 de 2015, de 2 de junho, que estabelece os novos limites para as categorias de entidades que são abrangidas pelo Sistema de Normalização Contabilística. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre isto para que depois se entenda as normas de contabilidade que se aplicam a cada nível, a cada categoria de entidades. Então, nós temos as microentidades, em primeiro lugar, que são as mais pequeninas. As microentidades são aquelas entidades que, na data do balanço, não ultrapassam 2 de 3 limites. Consideram-se microentidades aquelas que, à data do balanço, não ultrapassem 2 dos 3 limites seguintes. Um total de balanço de 350 mil euros, um volume de negócios líquido de 700 mil euros e o número médio de empregados durante o ano, 10. Não pode ultrapassar 2 destes 3 limites. E, por exemplo, o balanço é algo que nós aferimos no próprio documento da empresa. À data de 31 de dezembro, nós consultamos o balanço da empresa. Eu vou, por exemplo, recorrer aqui a um balanço da informação empresarial simplificada e nesse balanço nós verificamos qual é o total do ativo ou então qual é o total do capital próprio e do passivo, já que no balanço o total do ativo é igual ao total do capital próprio mais o passivo. E esse é o total do balanço da empresa. E conforme as regras, terá que ser inferior, de valor inferior a 350 mil euros. No que diz respeito ao volume de negócios, aí eu simplesmente consulto a demonstração dos resultados da empresa, que é outra das demonstrações financeiras que estão previstas no Sistema de Normalização Contabilística e verifico qual o valor de vendas e serviços prestados, porque as vendas e serviços prestados corresponde ao volume de negócios líquido. Líquido porque são descontados os descontos comerciais, as devoluções, e é um valor sem IVA, é uma base tributável. Portanto, não inclui o IVA. As vendas e serviços prestados, o volume de negócios é um valor sem IVA. E esse valor, se ficar aquém dos 700 mil euros, aponta para uma microentidade. Mas bastará não ultrapassar 2 dos 3. O número médio de trabalhadores também conta. Por exemplo, uma empresa se tiver um balanço de 340, um volume de negócios de 710, ultrapassou este, mas sem empregar 9 trabalhadores, efetivamente não ultrapassa 2 dos 3. Então ela é classificada como microentidade. Mas depois nós temos as chamadas pequenas entidades. E as pequenas entidades são aquelas que estão acima das microentidades, mas, apesar de ultrapassarem os limites das microentidades, não ultrapassam 2 de 3 limites. Uma pequena entidade, consideram-se pequenas entidades aquelas que, excluindo as situações referidas no ponto anterior, ou seja, não é uma microentidade, à data do balanço não ultrapassem 2 dos 3 limites seguintes. O total do balanço, 4 milhões de euros, o volume de negócios líquido, 8 milhões de euros, o número médio de empregados durante o ano, 50. Por exemplo, à data do balanço, se eu recorrer ao balanço e se verificar que o total do ativo é de 3 milhões de euros e assim igual o total do capital próprio e do passivo de 3 milhões de euros, e se verificar que na demonstração dos resultados o volume de negócios é de
vamos imaginar, 5 milhões de euros, e efetivamente não ultrapassou 2 dos 3. Já nem vale a pena aferir sobre o número de trabalhadores, porque bastará não ultrapassar 2 dos 3. Depois, o próximo patamar de entidades são as chamadas médias entidades. As médias entidades, elas já ultrapassaram os limites das pequenas entidades, mas à data do balanço não ultrapassam 2 de 3. 20 milhões para balanço, 40 milhões para volume de negócios líquido e 250 trabalhadores. Se não ultrapassar 2 destes 3, obviamente já tendo ultrapassado os das pequenas entidades, é considerada uma média entidade. A partir do momento em que uma entidade ultrapassa 2 dos 3 limites, ou seja, um balanço acima de 20 milhões, um volume de negócios líquido acima de 40 milhões de euros, mais de 250 trabalhadores, e bastará 2 dos 3, então já estamos perante uma grande entidade. Então, esta classificação é fundamental para nós agora entendermos aquilo que eu passo a explicar sobre o que são as normas. É que esta classificação, ela vai ter fundamentalmente duas grandes consequências para as empresas. A primeira consequência, isto sem qualquer ordem, é o enquadramento normativo. Quais são as normas que se aplicam? Porque para as microentidades aplica-se a norma contabilística microentidades. Para as pequenas entidades aplica-se a norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades. E as médias e grandes entidades, essas não se distinguem, ou seja, para as médias e grandes entidades aplica-se o chamado regime geral do sistema de normalização contabilística e que é apoiado por 28 normas contabilísticas e de relato financeiro. 28 normas contabilísticas e de relato financeiro. É o chamado regime geral do sistema de normalização contabilística. Portanto, esta classificação começa por ter como consequência quais as normas aplicáveis. Outra consequência é o número ou o conjunto de demonstrações financeiras que se aplicam a cada entidade. Ou seja, nós no sistema de normalização contabilística nós temos os modelos das demonstrações financeiras, que é a chamada Portaria 220 de 2015 de 24 de julho e que está lá no site da Comissão de Normalização Contabilística. Quando se trata de uma microentidade, essa microentidade tem apenas que apresentar um balanço e uma demonstração dos resultados por naturezas no modelo apropriado para microentidades, que a tal Portaria 220 de 2015 considera ser o anexo 18 e o anexo 19 os respectivos modelos que se aplicam às microentidades. Quando se trata de uma pequena entidade, e lembrem-se o que é uma pequena entidade, é aquela que não ultrapassa 2 destes 3 limites, tendo já ultrapassado os limites, obviamente, das microentidades. Uma pequena entidade vai apresentar as seguintes demonstrações financeiras. Ela tem que apresentar o balanço, a demonstração dos resultados por naturezas e a demonstração dos resultados por funções, mas por opção. E o anexo, que é a chamada divulgação, ou seja, as notas explicativas a determinados itens das demonstrações financeiras. E, portanto, as pequenas entidades já estão num regime mais exigente relativamente às microentidades, até porque
apresentam os modelos reduzidos de cada uma das demonstrações financeiras. É o anexo 7, é o anexo 8, é o anexo 9, o anexo 10. E o anexo 10 é um anexo que é obrigatório para estas entidades, o que não acontece nas microentidades. Ou seja, quando eu consulto a portaria 220 de 2015, eu tenho aqui todas as demonstrações financeiras que são exigidas às entidades. E estão todas já em conformidade pelo tipo de entidade às quais se aplica. E quando, por exemplo, vou ao encontro do anexo 7, eu tenho, por exemplo, o balanço em modelo reduzido aplicável às pequenas entidades. E nesse balanço existe para cada item uma associação a notas. E estas notas são as tais notas de remissão para o anexo. Por exemplo, o balanço que é destinado às microentidades, que é o anexo 18 aqui desta portaria, já não tem uma coluna para notas, o que significa que as microentidades apenas apresentam o balanço com um conjunto de informação adicional e complementar e a respectiva demonstração dos resultados, mas não há uma coluna para notas, o que significa que não se aplica o anexo e é um regime bastante simplificado face às restantes entidades, até porque o anexo é uma demonstração financeira complexa que visa divulgar um conjunto de informações que, no caso das microentidades, não o terão que fazer, terão apenas que apresentar informação adicional e complementar ao balanço, fazendo esta informação parte do próprio balanço. E é bastante mais simples do que um anexo. Depois, as médias e grandes entidades, aquelas que, de acordo com esta classificação, médias entidades e grandes entidades, são entidades que estão a este nível de grandeza, como eu há bocado expliquei. Essas entidades, elas estão abrangidas pelo regime geral do sistema de normalização contabilística. E, em primeiro lugar, isso significa que elas vão ter que apresentar todas as demonstrações financeiras que o sistema de normalização contabilística exige, nomeadamente o balanço, mas é o anexo 1, que é o balanço mais completo que existe, o anexo 2, que é a demonstração dos resultados por naturezas, o anexo 3, que é a demonstração dos resultados por funções, mas aqui é uma opção da entidade, o anexo 4, a demonstração das alterações no capital próprio, o anexo 5, a demonstração dos fluxos de caixa e o anexo 6, que é o anexo. E recorrendo novamente à portaria 220, são logo os anexos iniciais. Aqui temos o modelo anexo 1, o balanço destinado às médias e grandes entidades, composto pelas notas, e tem o nível máximo de itens, é o balanço mais completo que existe, bem como a demonstração dos resultados, com as suas notas, a demonstração dos resultados mais completa que existe, e depois a demonstração dos resultados por funções, que não é de caráter obrigatório. A entidade poderá não apresentar. A demonstração das alterações no capital próprio, a demonstração dos fluxos de caixa, também com as suas notas de remissão para o anexo, e depois o modelo geral de anexo que vai orientar a empresa sobre o que o anexo terá que referir. E, portanto, é um anexo extremamente complexo, uma vez que é um conjunto de divulgações muito alargado.
Portanto, as entidades do regime geral do Sistema de Normalização Contabilística têm o Sistema de Normalização Contabilística na sua máxima complexidade. Bem, esta é uma das consequências que eu penso que ficou clara. As demonstrações financeiras. Agora vamos àquilo que nos traz a este vídeo. Ou seja, o que é que são as normas de contabilidade? Bem, as normas de contabilidade, nós podemos dizer que as entidades cujos valores mobiliários estejam admitidos à negociação no mercado regulamentado devem, nos termos do artigo 4º do Regulamento CE número 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho de 2002, elaborar as suas demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas internacionais de contabilidade. Portanto, estas entidades que têm valores mobiliários admitidos à negociação, por exemplo, as empresas cotadas em bolsa de valores, elas não desenvolvem a sua contabilidade conforme o nosso sistema de normalização contabilística. Vão fazê-lo em conformidade com as normas internacionais de contabilidade. As outras entidades, de acordo com o Decreto-Lei 158/2009, que foi o Decreto-Lei que instituiu o Sistema de Normalização Contabilística, refere, no artigo 13, o âmbito de aplicação do SNC e refere que o Sistema de Normalização Contabilística é obrigatoriamente aplicável às sociedades abrangidas pelo Código das Sociedades Comerciais, mais a um conjunto de entidades, excluindo aquelas que estão sujeitas à aplicação das normas internacionais de contabilidade, sendo as tais cujos valores mobiliários estejam admitidos à negociação no mercado regulamentado, nomeadamente uma bolsa de valores. Ora, quando nós estamos perante uma microentidade, nós temos que aplicar a norma contabilística para microentidades. Eu agora já vou começar a falar um pouco das normas e daqui a pouco já vou dizer o que é efetivamente uma norma, ou seja, de que tratam as normas. A norma contabilística para as microentidades, ela corresponde ao aviso 8255 de 2015, em que temos a norma contabilística para microentidades. É um único diploma que estabelece aqui um conjunto de políticas, de métodos, de técnicas relativamente a uma série de temáticas que se devem efetivamente aplicar às microentidades. Depois, as pequenas entidades, elas estão sujeitas à norma contabilística e de relato financeiro para as pequenas entidades. E relativamente a esta norma contabilística e de relato financeiro para as pequenas entidades, nós temos o aviso 8257 de 2015, que instituiu a norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades, dizendo logo no seu ponto número 1 que esta norma contabilística e de relato financeiro tem como objetivo estabelecer os aspectos de reconhecimento e mensuração extraídos das correspondentes normas contabilísticas e de relato financeiro, tidos como requisitos mínimos aplicáveis às pequenas entidades, tal como são definidas pelo Decreto-Lei que instituiu o Sistema de Normalização Contabilística, adiante designadas pela sigla Pequenas Entidades.
Portanto, a norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades é uma única norma, um único diploma que vai estabelecer aspectos relacionados com reconhecimento e mensuração de um conjunto de temáticas que estão elencadas nos vários parágrafos desta mesma norma. Quando nós estamos no chamado regime geral do sistema de normalização contabilística, que é o que se aplica às médias e às grandes entidades, nesse caso, estas entidades estão sujeitas a 28 normas contabilísticas e de relato financeiro. Eu já lá vou, e vai ser a partir daqui que eu vou explicar o que é uma norma, mas antes disso vou só fazer uma breve abordagem a um conjunto de entidades que são as entidades do setor não lucrativo e que são abrangidas pela norma contabilística e de relato financeiro entidades do setor não lucrativo. Esta norma é uma norma que corresponde também a um único diploma, a uma única norma, a norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do setor lucrativo e, segundo o ponto número 1, o objetivo, esta norma contabilística e de relato financeiro para entidades do setor não lucrativo, tem como objetivo estabelecer os principais aspectos de reconhecimento e mensuração com as adaptações inerentes a este tipo de entidades que são designadas por entidades do setor não lucrativo. E, portanto, é também uma única norma aplicada a este setor não lucrativo, onde estão aqui os vários parágrafos para as várias matérias às quais a norma se aplica. Então, as médias e as grandes entidades, maiormente as chamadas sociedades comerciais, por exemplo, que estão acima destes limites, ou as médias entidades que não ultrapassam 2 destes 3 limites, mas estão acima das pequenas entidades, ou já as grandes entidades que ultrapassam 2 dos 3 limites que eu referenciei, elas estão abrangidas por 28 normas contabilísticas e de relato financeiro. Ou seja, não é uma única norma que reúne lá tudo, como acontecia com as entidades referidas até aqui, mas são efetivamente 28 normas contabilísticas e de relato financeiro, cada uma delas estruturando um determinado tema. Então, a partir de agora, eu explico o que é uma norma de contabilidade. Cada norma de contabilidade tem um tema. Por exemplo, a norma número 6 aplica-se à temática ativos intangíveis. A norma número 7, a ativos fixos tangíveis. A norma número 9, por exemplo, locações. A norma número 11, propriedades de investimento. Por exemplo, a norma número 21, provisões. A norma 28, benefícios dos empregados. Então, qual é o denominador comum de uma norma de contabilidade? O denominador comum entre as normas de contabilidade, e podemos assim dizer, a partir deste denominador comum, para que servem as normas de contabilidade e o que é que estabelecem as normas de contabilidade, o denominador comum das normas de contabilidade, aquilo que elas estabelecem é o seguinte. As normas de contabilidade, elas estabelecem para a temática que visam referenciar, nomeadamente inventários, imparidades de ativos, locações.
enfim, para cada temática, elas estabelecem o reconhecimento, a mensuração e depois também a apresentação e respectiva divulgação. Aliás, quando ao bocado eu falava sobre, por exemplo, a norma das microentidades, ela começa logo no seu objetivo por referir que esta norma tem como objetivo estabelecer aspectos de reconhecimento e mensuração. Então nós vamos ver o que é isso de reconhecimento. Porque este é o denominador comum entre as normas. Uma norma, para uma determinada temática, determina o reconhecimento, a mensuração e a divulgação respeitante essa mesma temática. Quando nós estamos a falar, por exemplo, de locações, e a norma número 9, a norma contabilística e de relato financeiro número 9, é a norma das locações. Esta norma do sistema de normalização contabilística, ela efetivamente estabelece para o domínio das locações o reconhecimento e a mensuração, bem como a divulgação das mesmas locações. Ora, aqui tenho eu a tal norma número 9, a norma contabilística e de relato financeiro 9, locações. E é uma norma que, efetivamente, se formos aqui ao índice, temos várias vezes a questão do reconhecimento, a questão da mensuração, a questão das divulgações. E, portanto, no que diz respeito a uma norma de contabilidade, ela visa prescrever para determinada temática a mensuração, o reconhecimento, a divulgação. O que é a mensuração? O que é o reconhecimento? O que é a divulgação? Então eu passo a explicar o seguinte. O reconhecimento é o processo de incorporação dos elementos ativos, passivos, rendimentos ou gastos nas demonstrações financeiras. Isto é o reconhecimento. Reconhecimento é contabilizar ou no ativo, ou no passivo, ou como rendimento, ou como gasto. Se aponta para contabilizar no ativo ou no passivo, a consequência é que a incorporação será no balanço, porque efetivamente o balanço é a demonstração financeira onde nós encontramos o ativo, o passivo e o capital próprio, como podemos aqui aferir do balanço. O balanço é constituído pelo ativo, que por sua vez se divide em ativo não corrente. Ativo não corrente são os bens, os direitos que vão além do ciclo normal da exploração da empresa, que são 12 meses, além de 12 meses. O ativo corrente é aquele ativo que tem uma duração até 12 meses, ou inferior a 12 meses. O capital próprio e o passivo. E no passivo temos o passivo não corrente, as dívidas que se estendem além do ciclo da exploração da empresa, dívidas além de 12 meses, e o passivo corrente, que são as dívidas de curto prazo, até 12 meses. O passivo não corrente é o passivo de médio e longo prazo, o passivo corrente é o passivo de curto prazo, até 12 meses. Assim como o ativo não corrente seria de médio e longo prazo e o ativo corrente seria de curto prazo. E, portanto, a norma, quando procede àquilo a que se chama, como eu referi, reconhecimento, visa determinar
que uma determinada matéria deverá ser reconhecida no ativo, ou no passivo, ou em rendimentos ou em gastos. E quando determina o reconhecimento em rendimentos ou em gastos, o processo de incorporação de rendimentos ou de gastos será na demonstração dos resultados. Porque se é verdade que o ativo, que o balanço incorpora o ativo e o passivo, bem como o capital próprio, já a demonstração dos resultados elenca os rendimentos e os gastos da empresa de forma à formação dos resultados. Isto é que é o reconhecimento, que é um denominador comum às normas. As normas determinam o reconhecimento, o processo de incorporação dos elementos em ativos, passivos, rendimentos ou gastos nas demonstrações financeiras. As normas também têm como denominador comum estabelecer os critérios de mensuração. E o que é uma mensuração? O que é que significa mensuração? Mensuração é o processo de atribuição de um valor ao ativo, a um passivo, a um rendimento ou a um gasto. Ou seja, se em primeiro lugar eu tenho que determinar se vou incorporar como ativo, passivo, rendimento ou gasto, seguidamente eu tenho que atribuir um valor. E esse valor é atribuído por um critério de mensuração. Normalmente, a mensuração inicial é efetuada pelo custo histórico, mas as subsequentes mensurações poderão requerer outros critérios. O custo histórico é a base de mensuração mais comum, mais utilizada e a mais simples. Se eu, por exemplo, hoje adquirir para a minha empresa uma máquina de fotocópias, que eu vou considerá-la um ativo fixo tangível, um equipamento administrativo, e se a fatura de aquisição ditar lá que o custo de aquisição, o preço daquela máquina de fotocópias é de 5.000 euros, eu vou contabilizá-la, vou reconhecê-la no ativo pelo valor de 5.000 euros. E como estou a utilizar o valor da fatura, eu estou a utilizar como critério de mensuração o custo histórico. Como veem, o custo histórico é o mais simples de todos. Mas existem outros critérios de mensuração que poderão ser aplicáveis nas normas de contabilidade. As normas de contabilidade podem indicar outras bases de mensuração além daquela que é mais utilizada e que é o custo histórico. Nomeadamente o chamado custo corrente. Esta base de mensuração, denominada custo corrente, o ativo é valorizado pelo valor de caixa ou equivalentes de caixa que teria de ser pago se o mesmo ativo ou um ativo equivalente fosse adquirido naquela data. Outro critério de mensuração ou base de mensuração é o chamado valor realizável. O ativo é apresentado pelo valor de caixa ou equivalentes de caixa que seria obtido pela sua venda. O passivo é escriturado pelo seu valor de liquidação, ou seja, diferente do custo histórico, que é o critério em que eu pego na fatura de aquisição e reconheço aquele bem pelo valor cujo preço eu pago. Outro critério é o valor presente ou atual, que vai ter em consideração o valor temporal do dinheiro, ou seja, o chamado fator de atualização, que é uma matéria que nós desenvolvemos muito
quer no curso prático de análise económica e financeira, quer no mini MBA em finanças empresariais. O valor presente ou atual, o ativo, é valorizado pelo valor presente atualizado dos seus recebimentos futuros a gerar pelo ativo no decurso normal dos negócios. Já o passivo é valorizado pelo valor presente atualizado dos pagamentos futuros que se espera que sejam necessários para liquidar o passivo no decurso normal dos negócios. Sobre esta matéria, eu recomendo que aqui no canal do YouTube visualizem um vídeo ao qual eu denominei o valor temporal do dinheiro, ou o valor do dinheiro ao longo do tempo, em que explico o que é atualização e o que é capitalização. E aqui tem a ver com a questão da atualização e com o fator de atualizar os valores. Um valor futuro atualizado ao momento presente. E depois temos o justo valor, que é também considerada uma base de mensuração. E o justo valor é a quantia pela qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes conhecedoras e dispostas a isso, numa transação em que não exista relacionamento entre elas. Estes são os critérios de mensuração que as normas podem prever. O critério mais utilizado é o do custo histórico. Mensuração é o processo de atribuir um valor. E a atribuição desse valor pode ser ao custo histórico, ao custo corrente, ao valor realizável, ao valor atual ou ao justo valor. As normas assim o indicarão. E o que é a apresentação? A apresentação, ela é efetuada ou no balanço ou na demonstração dos resultados. Ou seja, quando nós reconhecemos, quando nós atribuímos valor, vamos ter que apresentar. E a apresentação será feita, obviamente, ou na demonstração dos resultados, através de rendimentos ou gastos, aquilo a que no plano de contas do sistema de normalização contabilística diz respeito à chamada classe 7 rendimentos e classe 6 gastos. Recorrendo aqui ao plano de contas, que também o poderão encontrar no site da Comissão de Normalização Contabilística, quando nós fazemos o reconhecimento e depois a mensuração, a atribuição de valor na classe 6 dos gastos ou na classe 7 dos rendimentos, os valores que são incorporados nestas contas, eles são, posteriormente, virão a fazer parte, após o apuramento de resultados, da demonstração dos resultados, que é o elenco entre os rendimentos da classe 7 e os gastos da classe 6, até se formarem os vários níveis de resultados da empresa. Então isto é aquilo a que se denomina a apresentação, que também pode ser efetuada no balanço, quando são reconhecidos os ativos, não correntes ou correntes, os passivos, não correntes ou correntes, e também o capital próprio, entre capital subscrito ou social, reservas, resultados transitados e outros. E finalmente a divulgação. O que é que significa divulgação? Também é um elemento comum nas normas. A divulgação requer identificação da informação a prestar nas notas
às contas, no anexo. Divulgação tem a ver com aquela demonstração financeira à qual eu denominei anexo, as notas anexas. Ou seja, quando nós estamos, por exemplo, a utilizar o balanço, a elaborar o balanço de uma média e grande entidade, ou de uma entidade que optou pelo regime geral do sistema de normalização contabilística. Isto porque as microentidades e as pequenas entidades, se entenderem assim, elas podem optar pelo regime geral do sistema de normalização contabilística. E quando uma microentidade ou uma pequena entidade optam pelo regime geral, elas vão ter que fazer exatamente as mesmas demonstrações financeiras que as do regime geral. E, portanto, têm que utilizar também o anexo 1 para o balanço. E as demonstrações financeiras do regime geral, bem como as das pequenas entidades, têm a associação de notas. Ou seja, para as rúbricas, para os itens, nós colocamos notas que vão ser como que remissões para a divulgação através do anexo, onde tudo é detalhadamente explicado. Porque eu, quando observo o balanço, eu tenho para cada rúbrica somente o valor do período N e do período anterior. Através de uma nota, há uma remissão para o anexo, onde eu vou ter informação complementar, divulgação, em conformidade com aquilo que as normas de contabilidade estabelecem para os vários itens, para as várias temáticas às quais elas se destinam. Então, isto é o denominador comum das normas. Quando se pergunta o que é uma norma de contabilidade, enfim, existem várias. O sistema de normalização contabilística aplica, como eu já referi, às microentidades uma norma para as microentidades que engloba tudo a aplicar às microentidades. Aplica às pequenas entidades uma norma que engloba lá tudo que se aplica do ponto de vista de normativo às pequenas entidades. Faz o mesmo para a norma para as entidades do setor não lucrativo. No entanto, para as médias e grandes entidades e para todas as outras que não tenham optado pelo regime, portanto, e para todas as outras que tenham optado pelo regime geral, ser-lhes-ão aplicadas as 28 normas, o elenco das 28 normas, cujo denominador comum será então a norma estabelece os critérios do reconhecimento, da mensuração e da apresentação e divulgação. Por exemplo, a norma das locações, que é a norma número 9, esta norma é aquela norma que eu terei que utilizar quando na minha empresa eu tiver a necessidade de contabilizar um contrato de locação financeira ou um contrato de locação operacional. Então, nesta norma das locações, eu vou encontrar as informações respeitantes à mensuração, ao reconhecimento e depois também às notas, à divulgação, à informação complementar a prestar no anexo relativamente à temática locações. E é esse o motivo, relativamente às locações, que ao distinguir a norma entre locações financeiras e locações operacionais, a norma menciona o que são locações financeiras e refere que tudo aquilo que não é locação financeira é locação operacional. Locação operacional é uma locação que não seja uma locação financeira. E a norma dá, efetivamente, as orientações para o reconhecimento
das locações. E as locações, face a esta norma, terão o seu reconhecimento. Por exemplo, posso dar um breve exemplo sobre a contabilização de locações em conformidade com aquilo que está estabelecido nesta norma. É por causa da norma contabilística e de relato financeiro número 9 que, se uma empresa tiver um contrato de leasing financeiro que obedece, por exemplo, às seguintes características: o valor do contrato é 75 mil euros, o bem locado é uma máquina para a produção, esta máquina tem uma depreciação de 12,5%, um valor residual de 2%, uma taxa de juro anual de 12%, vai ser paga em 12 prestações mensais e com IVA a incidir à taxa de 23% sobre cada pagamento. É pelaquilo que eu li na norma contabilística e de relato financeiro número 9, destinada às locações, e que estabelece os critérios de reconhecimento, mensuração e divulgação. É por causa desta norma que, para resolver esta matéria, eu classificando este leasing ou esta locação como financeira, eu terei que a contabilizar da seguinte maneira, por orientação da norma. Ou seja, eu contabilizo o contrato ou a celebração do contrato, tratava-se de um equipamento básico, já no ativo da empresa, utilizando a conta 43.3, equipamento básico, e em locações financeiras, que é uma conta de passivo, representa a instituição financeira, aquilo a que se chama o locador, uma dívida na conta 25.13. Ou seja, eu vou logo na celebração do contrato, a partir daquilo que é o chamado princípio da substância sobre a forma, vou imediatamente reconhecer o ativo no meu ativo, portanto, a máquina, este equipamento, no meu ativo, apesar de a posse jurídica ser da locadora. E depois é também, por causa do entendimento da norma número 9, que, sendo este equipamento básico financiado através de um sistema de locação financeira, tendo ele sido reconhecido no ativo, ele é objeto de depreciações. Porque é como se já fosse nosso. Nós temos o uso económico. Não temos a posse jurídica, mas temos a posse económica. E por orientação da norma, eu faço este lançamento num contrato de locação financeira. Isto é o reconhecimento. E isto é a mensuração. O valor que eu atribuo a cada item. Já se for uma locação operacional, as locações operacionais, elas são contabilizadas como rendas e alugueres. Também por orientação da norma número 9. Trata-se de um contrato de locação de curta duração em que o locador cede a sua utilização provisória a um terceiro mediante o pagamento de uma retribuição, renda ou aluguer. Ou seja, numa locação operacional, eu nunca vou contabilizar aquele equipamento como se fosse já meu, ou seja, no meu ativo, mas todos os meses, ou de acordo com a periodicidade do contrato, eu vou considerar em rendas e alugueres na classe 6 e, portanto, ao considerar na classe 6 rendas e alugueres, já agora seria a conta 62, fornecimentos e serviços externos, e a respectiva subconta de rendas e alugueres, a conta 62-61, é esta a conta que recebe
efetivamente as rendas da locação operacional. E, portanto, ao contabilizar nesta conta, eu vou afetar a demonstração dos resultados. Porque ao contabilizar na conta 62, o valor acumulado ao longo do ano vai cair em fornecimentos e serviços externos. Então este é o denominador comum das normas e era isto que eu gostaria de explicar hoje. Ou seja, uma norma de contabilidade estabelece para determinadas temáticas, e são várias as temáticas que se podem aplicar, por exemplo, no caso das médias e grandes entidades ou das entidades que optarem pelo regime geral, são 28 normas, cada uma destina-se a um determinado tema. E para esse tema é determinado o reconhecimento, como vou contabilizar, ou no ativo, ou no passivo, ou como rendimento, ou como gasto, a mensuração, que valor vou atribuir, normalmente o custo histórico, mas existem outros critérios de mensuração, como o custo corrente, como o realizável, como o presente ou atual, como o justo valor. E depois a divulgação, que toda a gente percebeu e que está relacionada com as notas que vão cair no anexo. Nós vimos, e agora em fase de conclusão, que existem modelos para as várias entidades de acordo com o nível a que a entidade pertence. As microentidades têm o balanço e a demonstração de resultados modelo microentidade. As pequenas entidades, o balanço, demonstração dos resultados e anexo pequena entidade. E depois as entidades do regime geral têm aqui o anexo 1 para o seu balanço, o anexo 2 para a sua demonstração dos resultados, o anexo 3 para a demonstração dos resultados por funções, o 4 para a demonstração das alterações do capital próprio, os fluxos de caixa, o 5, e depois todas as orientações para a elaboração das notas anexas. No entanto, e para concluir, quando nós estamos a preencher a IES, ou seja, a informação empresarial simplificada, que é entregue à autoridade tributária anualmente, a empresa tem que determinar, aqui ao preencher a IES, qual o normativo que se lhe aplica. Ou seja, a contabilidade encontra-se organizada conforme as normas internacionais de contabilidade N, e se for, coloca cruz. A norma contabilística e de relato financeiro, Sistema de Normalização Contabilística, Regime Geral, são as 28 normas, e se for, coloca cruz. Ou a norma contabilística e de relato financeiro para as pequenas entidades, P, cruz se for. Ou a norma contabilística microentidades, M, e se for, coloca ali cruz. Isto porquê? Porque a IES, ela não tem 4 balanços em função do tipo de entidade. Ela não tem 4 demonstrações dos resultados em função do tipo de entidade. Como acontece, efetivamente, na legislação, na portaria 220 de 2015, que efetivamente estabelece as várias demonstrações financeiras, modelo a modelo, consoante o tipo de entidade, dentro daquilo que é o sistema de normalização contabilística, porque esta portaria não tem nada relativamente às demonstrações financeiras das normas internacionais. Isso será outro diploma. Mas a IES funciona de outra forma. A IES só tem uma demonstração dos resultados, só tem um balanço e depois tem a demonstração das alterações do capital próprio, que se aplica às médias e grandes entidades, a demonstração dos fluxos de caixa, que se aplica às médias e grandes entidades do regime geral.
E depois começam as informações adicionais. Mas relativamente ao balanço e à demonstração dos resultados, que é comum a todas as entidades, como vimos é comum a todas, isto funciona assim. Como só existe um balanço e uma demonstração dos resultados, quando na demonstração dos resultados um item tem associado a letra N, a letra S, a letra P e a letra M, ou seja, as 4 letras, significa que este item, esta rúbrica, aplica-se a todas as entidades. Vendas e serviços prestados, que é o volume de negócios da empresa, que numa demonstração dos resultados esperemos que seja sempre o item com maior materialidade. Vendas e serviços prestados aplica-se às entidades sujeitas às normas internacionais, aquelas que colocaram ali a cruz, N. Também se aplica às entidades sujeitas ao regime geral do SNC, que colocaram ali a cruz. Também se aplica às entidades sujeitas à norma contabilística e de relato financeiro pequena entidade, colocaram ali a cruz, e também se aplica às microentidades. Já ganhos, perdas imputados a subsidiárias associadas e empreendimentos conjuntos é exclusivo para as entidades sujeitas às normas internacionais e para as entidades do regime geral do SNC. Por exemplo, imparidade, perdas, reversões, este ponto número 9, que engloba aqui todas as imparidades, aplica-se às microentidades, porque as outras entidades, elas têm que desdobrar os tipos de imparidades, sejam em inventários, sejam em dívidas a receber. As microentidades colocam tudo neste bolo aqui. Estão a ver a diferença? O balanço é a mesma coisa. Ou seja, ativos fixos tangíveis. Ativos fixos tangíveis é uma rúbrica que se aplica a todas as entidades, quer sejam as das normas internacionais, quer sejam as do SNC Regime Geral 28 normas, quer seja as pequenas entidades sujeitas à norma contabilística e de relato financeiro pequena entidade, quer seja as microentidades sujeita à norma contabilística microentidades. Já propriedades de investimento, que é uma matéria exclusiva do regime geral. Propriedades de investimento é uma matéria regulada pela norma número 11. Já agora, uma propriedade de investimento pode ser um imóvel que uma entidade adquire, não para ser o armazém, não para ser o escritório, mas para poder, a partir deste imóvel, obter rendimentos. Quer seja através do arrendamento, quer seja através de contratos de locação. É para fins de obtenção de rendimento, a propriedade de investimento. E as entidades do regime geral, elas têm que identificar as propriedades de investimento caso tenham imóveis para estes fins. Daí, quando estão a preencher a IES, propriedades de investimento apenas se aplica às entidades sujeitas às normas internacionais, as chamadas IAs, normas internacionais, e às entidades do regime geral. Isto porque o nosso sistema de normalização contabilística ele é baseado numa adaptação das normas internacionais de contabilidade. Por exemplo, quando há bocado eu falava da norma contabilística e de relato financeiro 9, locações, ela começa logo por dizer que esta norma contabilística e de relato financeiro tem por base a norma internacional de contabilidade, a IAS 17, locações. As nossas normas são adaptações das normas internacionais de contabilidade,
a esta realidade empresarial nacional. Quando, por exemplo, nós consultamos a norma contabilística e de relato financeiro 7, que é destinada à temática ativos fixos tangíveis, e já sabem que sobre esta temática a norma vai dar orientações sobre o reconhecimento, mensuração, divulgação. Esta norma contabilística e de relato financeiro tem por base a norma internacional de contabilidade IAS 16, ativos fixos tangíveis. E depois a norma vai fazendo orientações sobre reconhecimento, mensuração e divulgação, como ficou aqui bem visto, que é o denominador comum das normas. Ora, ainda dentro do balanço, por exemplo, o item outros ativos correntes, que é um item, digamos que residual, ele é aplicado a pequenas entidades e exclusivamente a microentidades, porque as entidades do regime geral não podem englobar aqui em outros ativos correntes o bolo, tem que discriminar pela respectiva correspondência. Isto para que possam então ver que a IES opta por ter uma única demonstração dos resultados por naturezas, um único balanço, que pode ser adaptado a toda a extensão do normativo. Desde as normas internacionais, sempre que um item tem a letra N, às entidades do regime geral, sempre que um item tem a letra S, às pequenas entidades, sempre que um item da demonstração dos resultados ou do balanço tem a letra P, sempre que um item tiver a letra P, aplica-se às pequenas entidades, e sempre que um item tiver a letra M na demonstração dos resultados e no balanço, aplica-se às microentidades. Há vários itens que não têm a letra M, por isso não podem ser aplicados às microentidades. Daí o balanço de uma microentidade ou a demonstração dos resultados de uma microentidade ter normalmente, como se pode ver, e aqui particularmente no balanço, menos itens do que o balanço de uma média ou grande entidade ou de uma entidade que está sujeita ao regime geral do SNC. A partir de agora, quando vos perguntarem o que é uma norma de contabilidade, já sabem. Uma norma de contabilidade estabelece todo o processo de reconhecimento, de mensuração, apresentação e divulgação para um conjunto de temáticas abrangidas pelo sistema de normalização contabilística e pelas próprias normas internacionais de contabilidade, que são a fonte do nosso sistema de normalização contabilística. Reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação é efetivamente o denominador comum entre as normas de contabilidade. Fica então assim feita esta apresentação àquilo que eu quis aqui explicar, ou seja, o que é uma norma de contabilidade. Também penso que ficou claro quais são as normas que se aplicam aqui no nosso sistema português e que aquelas entidades que estão cotadas em Bolsa de Valores ser-lhes-ão aplicáveis as normas internacionais de contabilidade. Como eu referi, a Certform tem um conjunto de cursos práticos onde estas matérias são desenvolvidas, mas numa perspectiva sempre muito prática, de forma a dar um conjunto de ferramentas para que fique preparado para enfrentar
os desafios do mercado de trabalho. Particularmente todos os cursos que envolvem módulos de contabilidade, especialmente o curso prático de contabilidade e fiscalidade com informática aplicada, o curso de contabilidade ou curso de especialização em contabilidade e fiscalidade avançado. Este é o curso onde, de facto, as normas de contabilidade são esta matéria é mais desenvolvida. O curso prático de contabilidade e finanças empresariais e o mini MBA em finanças empresariais e fiscalidade são exemplos de cursos onde nós trabalhamos esta questão contabilística das normas de contabilidade. Resta-me agradecer muito o facto de ter visualizado este vídeo da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.